2023, gente, o AVC, que é o acidente vascular cerebral que nós acompanhamos na reportagem, matou 109 mil pessoas no Brasil. É muita gente, né, Ana? Só o AVC nós estamos falando aí, viu? E segundo um levantamento da Associação de Registradores de Pessoas Naturais, isso representa mais ou menos 12 vítimas por dia. Para falar sobre esse assunto, tirar suas dúvidas também aí, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Evelyn Lubrigatti, cardiologista do Hospital INC. Doutora, bom dia, obrigada pelo convite. Viu? A gente vê esses dados, a gente até estava comentando aqui fora do ar, como eles assustam, né? E são tão preocupantes assim? São. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo inteiro, né? Então, se você colocar para qualquer lugar de estatística, fora situações de pandemia, né, violência, guerra, a doença cardiovascular é a que mais mata. E os dois carros-chefes, infelizmente, disso são o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. No então, Brasil, no top 2 ali. Isso. O Brasil é um pouquinho invertido, a maioria dos países o infarto mata mais. No Brasil, o acidente vascular cerebral mata mais do que o infarto. Né? A gente tem vários motivos para tentar entender a notificação, né? O AVC é mais fácil de identificar na hora de você conseguir notificar o que aconteceu, o que causou aquele mal súbito, aquela morte súbita, porque o familiar notou que ele não mexia um lado do corpo, alguma coisa nesse sentido, né? E outras coisas, né? O acidente vascular cerebral está muito ligado a algumas doenças não controladas adequadamente. No Brasil, nós temos muito hipertensos e, infelizmente, é clássico saber que os nossos hipertensos são pouco reconhecidos e pouco tratados. Então, nós acabamos ganhando, né, esse número grande de eventos. E, doutora, a gente acabou de ver na reportagem esse índice em relação às crianças, essa incidência nas crianças. Qualquer pessoa pode ser vítima de AVC, por exemplo? Qualquer pessoa pode ser vítima de AVC, né? O AVC é uma situação em que, por algum motivo, você tem problema na circulação para o cérebro. Então, ou você tem um entupimento numa artéria que leva sangue para o cérebro, né? Ou, por algum motivo, ruptura de alguma artéria ou veia que faz sangramento dentro do cérebro. Então, na verdade, todos nós temos circulação cerebral, todos nós estamos sujeitos a isso. É claro que existem situações que você tem esse risco maior. No adulto, os clássicos são os mesmos do infarto, porque são doenças irmãs, né? Então, hipertensão, que é pressão alta, diabetes, colesterol, as doenças que levam a isso, né? Obesidade, o estilo de vida que leva a isso, que é o sedentarismo, o tabagismo. Na criança é um pouquinho diferente. É claro que você tem crianças com pressão alta, diabetes, tem colesterol, a gente tem isso também, mas elas têm um tempo de exposição à doença muito menor, então geralmente ainda não chegou na fase de fazer o AVC. As crianças que mais têm são as crianças que têm coagulopatias, então doenças que facilitam a formação de coágulos, no Brasil tem que lembrar da anemia falciforme, e crianças que já têm alterações do sistema circulatório, então crianças que têm cardiopatia congênita têm um risco maior de AVC porque eventualmente fazem coágulos dentro do coração. É uma doença genética? Algumas delas são, né? Algumas doenças que aumentam o risco de coágulos, por exemplo, são genéticas. Mas o AVC não? O AVC pode ter algumas situações que a genética aumenta também. Do mesmo jeito que criança, alguém que tenha, por exemplo, uma coagulopatia, um risco maior de trombos pode fazer. E algumas pessoas com hipertensão de causa genética grave, aquelas que não controlam quase com nada, que fazem picos muito altos, também tem um risco maior. A gente está conversando com a doutora Evelyn Lubrigatti, que é cardiologista. Antes, a gente já vai voltar a conversar com a doutora. Você pode continuar mandando suas perguntas, sua participação para o 41 99127 6130. O nosso telefone está ali, está na tela. A doutora pode responder daqui a pouquinho. Só que na redação hoje a gente descobriu que tem esse dado aqui, é o tal do cardiômetro. É um site da Sociedade Brasileira de Cardiologia que vai contabilizando diariamente. Olha ali, até às 8h14, Ana. Assustador. Do dia 23/1 de 2024. Por doenças cardiovasculares no Brasil, que englobam todas. Já morreram 24 mil pessoas no país. De novo, é a doença que mais mata, né? E da Sociedade Brasileira de Cardiologia, qual é o objetivo de colocar esse tipo de coisa no ar, né? Isso está disponível, tudo. Não é só assustar, mas é principalmente conscientizar. Você perguntou da questão genética, sim, tem uma influência genética, mas boa parte desses eventos é prevenível, é evitável. Boa parte disso decorre de doenças não diagnosticadas, doenças maltratadas ou de coisas de estilo de vida que você consegue corrigir e diminuir o risco ao máximo. A ideia é reforçar o diagnóstico precoce. Isso, mudança de estilo de vida, diagnóstico precoce, tratamento adequado, acompanhamento adequado e, claro, que reconhecimento precoce de uma situação de emergência. Então, o objetivo maior aqui é conscientizar, né? Chamar atenção, a gente tem impostômetro na rua para chamar atenção para isso também. Aqui é para chamar atenção para outra coisa, que é se a gente se cuidar, não só de buscar doença, buscar tratamento, mas também buscar saúde, a gente vai conseguir diminuir esse número.
Meu Deus, desde Que a é a faixa meia-noite. só do dia, né? Das 380 horas pessoas. Isso. Se você puxar para ano, né, ele vai aumentar bastante. A doutora Evelyn está de volta aqui para falar com a gente. Evelyn Lubrigatti, cardiologista do Hospital INC em Curitiba. A gente está falando hoje de AVC, está chegando um monte de pergunta, doutora. Mas eu quero começar essa segunda parte falando disso daqui. Os sinais que uma pessoa com um acidente vascular cerebral pode dar. Sorria, abrace, mensagem urgente. Vocês usam a sigla SAMU. Sim. No Brasil, essa sigla funciona muito bem, até porque você liga isso com o sistema médico de urgência. 192. Né? Para onde ligar, o que fazer. Mas da onde isso aqui? O cérebro comanda tudo que a gente faz. Então, se você teve um problema no cérebro que não chegou à circulação ou sangrou, você vai perder funções cerebrais e não vai conseguir fazer. Então, aqui são as principais funções que você consegue ver rapidamente. O sorria é o dar o sorriso mesmo, é conseguir movimentar simetricamente todos os rostos, os músculos da face. É uma das coisas que pode perder. Perceber que a pessoa tenta sorrir e a língua entorta um lado da boca, o olho, um deles fica caído, não consegue abrir, né? Você perde essa mímica facial. Essa é uma coisa bem importante. Físico mesmo. Físico mesmo, porque é uma resposta. O cérebro não consegue dar o comando para o músculo contrair. O abraço é a mesma coisa. O abraço é os membros também, né? Resposta motora. Então, você conseguir erguer os braços, abraçar e segurar os dois sem que um caia ou que você não consiga erguer, vale para as pernas. É porque a gente lembra dos braços, é movimento. É mais fácil, né? É conseguir saber que você movimenta os dois lados do corpo da mesma maneira. Mensagem pode ser fala, dependendo do mnemônico vai ser fala, né? Isso que é conseguir transmitir aquilo que você pensa em uma resposta, em uma forma de comunicação. Pode ser conseguir falar, o paciente com AVC pode olhar para você e falar, ele acha que ele está falando, mas ele está coisas ininteligíveis. Pode ser uma outra forma de você transferir aquilo que você pensou para uma comunicação eficiente. Já tive paciente que não conseguia digitar mensagem. Ele mandava para a esposa várias letras que não faziam sentido nenhum e tinha certeza absoluta que ele estava mandando uma comunicação eficaz. E, na verdade, ele perdeu essa capacidade, né? Era um AVC. E urgente é lembrar que o quanto antes, né, se isso tudo acontecer, chegar num serviço de emergência médica é essencial. Por quê? A cada minuto que passa, você tem mais lesão cerebral, mais morte de neurônios e maior risco de lesões irreversíveis. E você vai perdendo tempo em que consegue reverter boa parte daquela situação. Então, é emergência, emergência. Isso aqui é para sair correndo, ligar, o SAMU corre para o hospital. A importância da agilidade nesse processo. Inclusive, tem mensagens, participação dos nossos telespectadores em relação ao assunto. Marcos, bom dia. Quais são os sintomas e se tem diferença nos sintomas do AVC em idosos e em adolescentes, doutor? Ele pergunta. O idoso é igual a criança, né? Sempre tem alguma coisa diferente. Então, assim, primeiro que o AVC vai ser diferente em cada pessoa, dependendo de qual território cerebral que foi acometido, né? Classicamente, o adolescente, ele vai ter provavelmente sintomas mais clássicos, territórios maiores, perder aquelas funções motoras mais clássicas e eventualmente pode ser precedido de uma dor de cabeça muito forte. A adolescente pode ter AVC hemorrágico por aneurisma que rompeu. Então faz aquela dor de cabeça, aquela cefaleia intensa, né? A gente chama de alerta. A maior dor de cabeça da vida, seguida de uma parte do corpo que não responde ou de um desmaio, é emergência. Uma das maiores emergências que existem. Isso pode ser do nada? Pode. É um mal súbito, realmente uma situação imprevisível, né? E o idoso vai depender da funcionalidade do idoso. Aquele idoso que é muito ativo, que faz muita coisa, percebe perda. Ou idoso que já é um pouquinho mais lentificado, às vezes acamado, fica mais em casa, eventualmente ele não percebe tão rápido a perda de função e a família percebe que ele está mais sonolento, que ele não consegue comer direito, que mudou, né? Aquela sensação, a gente vê no hospital muito de trás, eu trouxe meu pai porque ele está estranho. Isso às vezes acontece. Bom dia, Ana Escola. Quem tem pressão alta deve ter quais cuidados para não acabar virando um AVC? A Gabriela mandando pra gente. O primeiro deles é tratar bem a hipertensão, né? Cuidar muito bem da pressão, manter ela com controle adequado, acompanhamento. Ela tem que ficar, né, o famoso 12/8, na média, próximo disso, bem controlada. Não falhar a medicação, uma das principais causas, né, de você ter picos hipertensivos em quem toma a medicação, é falhar a medicação. Não abusar do sal, o brasileiro adora uma comida com muito sal, a refeição do final de semana tem mais sal, o sal puxa líquido e faz pico hipertensivo nos próximos dias. Então, a chave aqui é cuidar muito bem para manter a hipertensão super bem tratada. Tem mais uma?
Tem a Eva participando. Meu filho teve AVC. Assim que saiu da barriga, os médicos não conseguiram achar o motivo. É comum isso em recém-nascidos? Não obrigatoriamente em recém-nascidos, tá? Recém-nascido pode ter, eventualmente, alguma coisa de trauma, de parto, alguma coisa assim. E alguns prematuros têm uma chance maior. Os prematuros fazem sangramento intracerebral, fazem mais sofrimento cerebral, fazem mais, né? Doutora, tem mais uma então? Nosso tempo está corrido, mas dá tempo ainda para Elineia. Bom dia. Como fazer para evitar o AVC? Até quem tem exames de sangue bons pode ter? Pode ser uma vítima? Pode. Não existe check-up, exame nenhum que você faça e dê certeza absoluta que você não vai ter nada, né? Então, como evitar um AVC? Rastrear doenças que fazem, manter um estilo de vida saudável, não fazer as coisas que aumentam o risco, cuidado com o uso de coisas que não deveriam ser utilizadas, né? Cigarro, drogas ilícitas e até, hoje em dia está famoso, chip da beleza, reposição de hormônio para quem não precisa, isso também aumenta o risco e a gente vê isso em jovem, né? Então, principal segredo para não ter, evitar as doenças que causam, rastrear aquelas que você não tem como evitar e tratar muito bem aquilo que você tem. Doutora Evelyn Lubrigatti, cardiologista, obrigado, viu, pela participação da senhora aqui hoje, esclareceu muitas dúvidas, né? Muitas, né? Participação engajando ali do nosso público. Obrigada e volte sempre, doutora. Muito obrigada pelo Até a convite, próxima. gente. Até.